Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o presidente do Sicoob Uniaeme, Dr. Asdrubal Melo. Estamos de volta e hoje falando dos efeitos da pandemia, os efeitos negativos, porque muita gente ainda não acreditou que o vírus está aí, que as coisas estão difíceis e que tende a piorar muito mais. Aliás, a gente sabe, doutor, e hoje, esqueci de citar, estamos com o Dr. Asdrubal Melo, que é gestor do segmento de cooperativismo e também o presidente do Sicoob Uniaeme. Doutor, a gente sabe que não é só pegar o vírus, e o senhor é testemunha disso, que vem também umas sequelas que o vírus deixa. Queria que o senhor explanasse isso aí para a gente. Edson, as sequelas, tem sequelas da própria doença, que são variáveis de acordo com cada organismo. Tem pessoas, tem amigos nossos, queridos, que estão sem poder andar até hoje. Já tiveram alta e estão sem poder andar, porque tiveram um problema na sua locomoção. Eles não têm firmeza para andar, estão fazendo fisioterapia para tentar andar. Tem outros com problemas, ainda ontem morreu um médico com a suspeita de uma trombose pós-Covid. Ele acabou de ter alta da Covid. Então tem todo tipo de complicações. Mas eu prefiro deixar esse tipo de complicação para os especialistas, os infectologistas falarem. E eu prefiro falar nas mazelas sociais. Eu prefiro falar na repercussão que tem. É muito fácil um profissional jovem ou não jovem ir para a televisão e dizer, o governo devia aumentar para 80% esse bloqueio, para ninguém mais sair de casa. É muito fácil. Para nós que temos o nosso salário garantido, que a gente saindo de casa ou não saindo, nós vamos receber no final do mês, é uma beleza. Agora, para a maioria da população que sai todo dia para lutar pelo seu café da manhã, almoço e janta. Alguns, por exemplo, na periferia, saem com uma camiseta, uma bermuda e uma sandália havaiana e vão fazer um carreto na feira para poder ganhar R$5 e tomar o café da manhã, um pão com manteiga e um café com leite. Daí a pouco ele trabalha um pouquinho mais, faz mais algumas atividades e pode levar ao almoço o peixe para a mulher dele comer com os filhos. E ele volta novamente à tarde para ganhar o jantar. Essas pessoas estão sofrendo um impacto muito grande. Não estão sendo vistas, que é o principal, né? Elas estão sendo vistas, mas não na intensidade necessária, porque as necessidades deles não são supridas com as ajudas que o governo tem dado. O governo tem dado ajuda, se não fosse isso, a mortandade seria muito grande, porque as pessoas estariam morrendo também de fome, porque não tem como ganhar o seu sustento. Também alguns segmentos da sociedade foram atingidos de forma muito dura. O segmento dos restaurantes foi muito, muito duro. Eles seguraram até onde dava para não desempregar as pessoas, mas tem que desempregar. Então, o gestor precisa ter uma habilidade para dosar as recomendações necessárias de bom senso e de prudência na área da saúde com o funcionamento mínimo da economia para que ela não pare, porque a economia parando acaba tudo. Sem a economia não tem saúde, não tem absolutamente nada. E nós vimos um estrago muito grande nessa área, uma devastação nos empregos e as pessoas, todo mundo tem contribuído com muito boa fé, ajudado seus funcionários, mas tem uma hora que acaba a capacidade de atender às necessidades dos nossos funcionários. Então, no nosso caso, não, porque é uma instituição financeira, nós mantemos aqui, todo mundo tem seu salário integral. Durante muito tempo, por recomendação do próprio governo, nós fizemos o trabalho em home office, os funcionários mais idosos todos para casa. Eu mesmo passei 2 meses em casa, vim só 3 vezes aqui na cooperativa. Minha mulher praticamente não sai desde que começou a pandemia. E eu já estou vacinado, ela já tomou a primeira dose, vai tomar a segunda essa semana. E eu tenho um salário fixo. Como muita gente que está ali à disposição para falar, tem. As pessoas que estão lá na periferia lutando todo dia, você vai no Fuxico ali na Zona Leste, você vê o que é a necessidade das pessoas ali trabalhando. Então nós temos que olhar com muito carinho antes de tomar decisões e antes de fazer discursos muito bonitos, porque os discursos muito bonitos, eles nem sempre são muito justos. A gente tem que pensar nas pessoas que estão sofrendo necessidade. E por incrível que pareça, a gente vê iniciativas que deixam a gente muito sensibilizado. Às vezes, a gente menos não espera, daí é que saem as ajudas necessárias. Um dia desse eu fiquei sensibilizado vendo na televisão que um vigia de uma construtora
pegou o salário dele, comprou de água mineral e foi para a porta do pronto-socorro distribuir a água para os familiares de pessoas. As pessoas estão lá há 3 dias esperando notícia dos seus parentes, proibidos de ter acesso aos seus parentes. E às vezes só tem acesso à notícia de que ele já faleceu há 2 dias. Isso é triste demais e é devastador para uma família. Nós temos casos aqui de famílias que foram dizimadas. Eu perdi um irmão no mês de abril do ano passado, logo que começou a Covid, ele perdi um irmão de Covid, e muitas famílias já foram destruídas por esse vírus que não escolhe ninguém pelo valor econômico, nem pela cultura, nem pela falta de cultura, nem pelo viés político. Portanto, esse não é um assunto que possa ser politizado. Esse é um caso que precisa da união de toda a sociedade, de todos os segmentos, de A a Z, para juntos tentarmos minimizar os efeitos dessa pandemia. Essa devastação tem causado um estrago econômico muito grande. O senhor puxou essa veia social. E o Sicoob, o que tem feito em prol dessas pessoas mais necessitadas, em prol dessas pessoas? Nós temos tentado ajudar também, como nós vimos iniciativa até dos nossos funcionários, nós reunimos funcionários, fizemos uma cota, uma funcionária nossa foi levar servir sopa à noite do pronto-socorro por 3 dias consecutivos. Nós já doamos equipamentos médicos para os hospitais que estavam necessitando, máscara de VNI, máscara de proteção, equipamento de proteção individual, máscaras ventilatórias, alguns ventiladores. E agora, essas caixas que vocês estão vendo aqui, essas caixas são 250 mil que nós conseguimos em doações de materiais que vamos fazer a entrega amanhã ou depois para os hospitais da rede pública para minimizar a necessidade que está e a escassez de produto que está aí. Mas a gente tem visto o esforço de empresas doando 600 cilindros de oxigênio. Aí a gente vê ali, acabou o problema de oxigênio, vem 90 mil metros cúbicos numa barcaça. 90 mil metros cúbicos hoje é o consumo de um dia em Manaus. Manaus consumia 25 mil metros cúbicos, hoje está consumindo 90 mil metros cúbicos por dia. Isso é o que os hospitais... doou 150, maravilhoso a doação de um cantor, foi maravilhosa realmente, sensibilizou todo mundo, fez com que muito mais pessoas fossem tocadas pela sensibilidade. Mas aquela contribuição que foi enorme, porque o custo é alto, o cilindro pesa muito, e para transportar tem que ter aviões especiais, não pode ser transportado em qualquer aeronave, ele botou 150 cilindros, aquilo dá um dia para o 28 de agosto, dá um único dia. E quantas centenas ou milhares de pessoas estão fazendo a sua ventilação em casa porque não tem vagas nos hospitais. E não tem gestor de serviço público que possa providenciar todas as vagas necessárias durante uma pandemia. Se você olhar por um outro lado, essa pandemia, o efeito benéfico é que ela criou leitos hospitalares, já duplicou a capacidade de leitos hospitalares em Manaus, já criou um número, eu acho que triplicou a capacidade de leitos ou mais, de leitos de UTI, já colocou UTI nas unidades do interior, que nunca teve uma única UTI sequer no interior. Já tem usinas de oxigênio em vários municípios e o ideal, o necessário, o absoluto ao longo desses 40 últimos anos era para um planejamento de gestão. Já teve hospitais aqui em Manaus com usina de oxigênio. Vamos fazer mais um intervalo comercial. Hoje nós vamos fazer um programa inteiro com o Dr. Asdrubal Melo falando dos efeitos da pandemia.